Mas eu peço para que e deixo aqui essa solicitação, inclusive do ex-presidente, leiam o processo. Leiam. É importante, essa informação é importante. Disseminem o que acontece nesses autos. Não só as arbitrariedades, mas as provas também. E só assim nós conseguiríamos tirar o presidente da cadeia, onde ele se encontra cada vez mais, não está deprimido não, cada vez mais com vontade de provar sua inocência. E nós continuaremos lutando para que ela seja reconhecida. Obrigada, gente. Obrigada, companheira Valesca. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! E agora vamos dar prosseguimento aqui à nossa mesa. Queria, antes de passar para João Pedro, dar as boas-vindas aos companheiros do PCdoB que acabaram de chegar, Luciana, presidenta, Walter Sorrentino, secretário-geral, estão em reunião do Comitê Central, mas vieram aqui participar dessa atividade, demonstrando seu compromisso, a companheira Jandira, demonstrando esse compromisso com a luta pelo Lula livre. Então a gente queria dar as boas-vindas e também aproveitar para justificar a ausência também da Intersindical, que está tendo um congresso também no dia de hoje, por esse motivo está com dificuldade de participar com peso aqui nessa atividade, mas são companheiros que estão conosco aí nessa luta. E agora, João Pedro Stedley, do MST, vai fazer a sua contribuição aqui na mesa. Companheiros e companheiras, meu papel aqui é fazer uma espécie de ponte entre a avaliação política da conjuntura, da luta de classes, com os desafios que nós vamos ter que debater na parte da tarde. E aqui no meio, antes de irmos para o almoço e para a parte da tarde, ouviremos também as opiniões sobre a conjuntura política de parte dos partidos que estão envolvidos nessa campanha. Então, nesse curto espaço de tempo, e para não aborrecê-los, queria apenas frisar algumas reflexões que nós temos feito no comitê, sem fugir das minhas responsabilidades pessoais do que eu vou falar aqui. Primeiro, companheiros, nós temos que entender que estamos vivendo um período da história da humanidade muito grave, porque o capitalismo está enfrentando uma crise estrutural profunda. Não é apenas uma crise cíclica, é uma crise do modo de produção capitalista. No século XX, quando o capitalismo industrial era hegemônico, eles apelavam para as guerras, para resolver as crises. Com isso, destruíam meios de produção, destruíam força de trabalho e recuperavam espaços para voltar a acumular. Agora eles não podem mais apelar para as guerras mundiais por conta das armas nucleares. Então, como é que os capitalistas precisam sair da sua crise? Agora, num cenário que o capitalismo é controlado pelo sistema financeiro. Se nós quiséssemos disputar o poder político hoje, nós deveríamos eleger o presidente do Bradesco, eleger o presidente do Itaú, do Santander, que aliás já está lá no Banco Central, o representante do Santander da Espanha. Então, eles tiveram que elaborar um plano mais complexo para eles saírem da crise, que sucintamente pode ser
ser resumido, primeiro, na necessidade deles apropriarem os bens da natureza, seja petróleo, minérios, água, biodiversidade, terras, porque é através da privatização desses bens que são comuns que eles podem se apropriar de uma renda extraordinária fantástica. Por exemplo, os companheiros da FUP nos dizem que as empresas que vão explorar o pré-sal têm uma taxa de lucro de 200%. Nem na escravidão a taxa de lucro era tanta. Segundo plano deles, privatizar o que sobrou de empresas estatais e, sobretudo, os serviços públicos que o Estado democrático deveria garantir de educação, saúde, transporte para a sua população. Eles querem privatizar isso aí para ter um novo mercado de sua expansão. Terceiro, a retirada dos direitos da classe trabalhadora, porque é através disso que eles vão rebaixar o custo da mão de obra deles e aumentar a mais-valia que eles se apropriam das riquezas que vão sendo produzidas ao longo do tempo. E por último, como nos explicou didaticamente a companheira Valesca, eles precisam construir uma nova ideia de Estado, não aquele Estado de direito da Revolução Francesa, de cada cidadão ter um voto. Agora, segundo os juristas, é um Estado de exceção, onde as leis não valem mais. Não adianta tu dizer que é inocente. Agora é um estado de exceção, porque esse estado só deve funcionar para proteger os interesses do capital e excluir os direitos universais, inclusive, da classe trabalhadora e de toda a população. Bem, esse conjunto de iniciativas e algumas sorrateiras para viabilizar esse plano maquiavélico do capital é que os especialistas em estratégias que os americanos estão usando contra a humanidade classificaram de guerras híbridas. Ou seja, eles não precisam mais botar os mariners para dominar territórios e governos. Eles vão utilizando subterfúgios, vão utilizando o Estado, comprando procuradores, comprando a mídia, usando as redes sociais, de maneiras que eles vêm com um arcabouço de armas contra as populações que você não enxerga e você passa a acreditar nas táticas deles. É esse o contexto que se encontra a situação do Brasil. Como nos disse o nosso especialista em geopolítica, o Brasil, se vocês abrirem o mapa, qual é o país do mundo que tem tantas riquezas naturais? Qual é o país do mundo que tem um mercado em expansão, que inclusive as políticas públicas do Lula ajudaram a ampliar? Qual é o país do mundo que tem um território desse tamanho? Qual é o país do mundo que tem uma Globo que consegue manipular o pensamento das pessoas? Então, o Brasil se transformou num território prioritário para eles salvarem o capitalismo mundial. E agora veio à tona, então, com mais clareza, as ligações que apareceram e que o Wikileaks nos revelou, das mensagens do embaixador americano para o seu chefe nos Estados Unidos. O golpe contra a companheira Dilma só foi acelerado porque aqui se descobriu o pré-sal. Se nós só continuasse vendendo etanol e açúcar, eles nunca iam ter tirado a Dilma. A Dilma já foi vítima do pré-sal, porque eles precisavam ter o controle dessa riqueza do petróleo. Sigo. É nesse contexto que a Valesca já explicou em detalhes, que eles se obrigaram, então, diante da proximidade de uma nova eleição,
prender o Lula. O motivo não interessa, nós temos que prender. Bom, prender o homem. Nós somos em 15, 50 mil lá em Brasília a registrar a candidatura, que estava na lei. Não há nada que impeça que um sujeito na cadeia seja candidato, mas o Lula não. Impediram ele de ser candidato, e a própria Nações Unidas revelou que ele tinha direito a ser candidato. Bem, preso, não pode ser candidato. Ah, mas ele é um agitador dos primeiros, é o principal líder popular que nós temos, então não pode falar com o povo. E proibiram qualquer bandido mequetrefe nesse país, dos mais facínoras, como aquele goleiro do Flamengo, que matou a namorada, que até hoje não acharam, sai no Fantástico, dá entrevista na Globo. Agora o Lula não, porque o Lula não pode se comunicar com o povo brasileiro, porque ele é um perigo para o projeto do capital. Então, o Lula não é um preso qualquer. O Lula é um preso político, ou seja, por razões de interesse do capital. Mas ele é mais que um preso político. Ele foi sequestrado pelo capital. E o que eles pediram em troca? O governo. Simples assim. Bom, esse é o cenário. Por isso, companheiros e companheiras, que nós temos que ter claro, entre nós, pelo menos que estamos aqui, militantes e responsáveis políticos, hoje a luta de classes no mundo está sendo travada em 2 territórios, na Venezuela e aqui no Brasil. Se nós perder na Venezuela e perder aqui no Brasil, o capitalismo vai conseguir um oxigênio para ele se renovar e seguir para frente. Por isso também peço a cada um de vocês que a luta da Venezuela não é uma questão de democracia. A luta da Venezuela é uma questão do petróleo venezuelano. Se a renda petroleira vai ser continuando a usar para resolver os problemas deles, ou se vai ser apropriada pelas empresas americanas, já que é a maior reserva mundial de petróleo e mais próxima do mercado americano. Bem, voltemos ao Brasil. Qual é a situação da luta de classes aqui no Brasil? Muito dinâmica. A cada meia hora a gente já tem uma notícia diferente. Por que é dinâmica? Porque aqui nós somos vítimas dessa guerra híbrida, e eles que tinham escolhido Alckmin como homem de confiança do capital, mas como não combinaram com o povo, o Alckmin não decolou. Então, no segundo tempo do jogo, o capital, nem foram os partidos, abandonou o Alckmin, abandonou a Marina e foram tudo com o Bolsonaro. Então o Bolsonaro foi eleito por essas máquinas de manipulação que os americanos desenvolveram na campanha do Trump, na campanha da Hungria, na campanha recente da Andaluzia e a última delas em El Salvador, onde as forças de esquerda ficaram apenas em terceiro lugar, fruto dessa mesma manipulação por WhatsApp, pelas redes sociais, por essas mentiras que eles vão plantando e que afeta, como disse a Valesca, inclusive o desenvolvimento dos processos judiciais. Porém, como Deus existe, e para quem não for cristão ou crente, existe a dialética. E eu, como cristão e marxista, tenho o direito de usar os dois, então. Eu apelo aqui para o Espírito Santo, e quando ele não funciona, vai de luta de massas mesmo, que essa é mais segura. Brincadeiras à parte. As contradições desse governo, que não tem base social real, que se conformou 3 blocos,
o bloco dos militares, que já são mais de 130, mais do que na época da ditadura militar, o bloco dos bancos, que é os Chicago Boys, lá coordenado pelo Guedes, proprietário do banco atual, e o bloco do Pentecostais, com a pauta conservadora, onde está o Bolsonaro. Os três blocos não se entendem. A cada dia aparecem as contradições entre eles, porque eles não têm projeto político, porque eles não têm unidade política. O único projeto é o do capital, que não pode aparecer para a população. Então, nós temos que atuar nas contradições deles, que são muitas. Nós temos que atuar com o desgaste político que vem aparecendo pelas trapalhadas do clã, que é importante desmoralizá-los, ainda que não seja o centro da luta de classe, porque para o capital é muito fácil trocar o Bolsonaro pela turma do Mourão. Terceiro, nós estamos percebendo que o clima político na sociedade brasileira, nesses 100 dias, vem mudando. E isso apareceu nas manifestações espontâneas do Carnaval, apareceu no Mariela Vive, apareceu na jornada belíssima em todo o país das mulheres. E então, nós podemos dizer, apareceu na queda do índice de popularidade. Vocês se lembram quando ele tomou posse, estava com 68% de apoio, agora tem apenas 38% de apoio. Lá está igual ao Palmeiras, mais ou menos. Quando ganhou, estava lá em cima. Bem, a dialética funcionou. Se tu provoca, tem reação. Sigo com as minhas brincadeiras. Então, há um clima político, e vocês estão sentindo na rua, mais favorável a nós desenvolver as campanhas de solidariedade ao Lula, mesmo com aquela tragédia do Netinho. Isso criou um clima de consternação na sociedade, que nos abriu campo político para nós ampliar o nosso trabalho. Então os ventos estão mudando, e mudando para o nosso lado. Bem, então, por último, quais são os desafios que tem para nós agora, diante dessa correlação de força e dos ventos que vem mudando? Primeiro, na parte da tarde, nós temos que direcionar nossa preocupação, que nós temos que, em primeiro lugar, convencer a sociedade. Nós temos que criar uma hegemonia na sociedade. Para isso, é verdade, nós temos que levar essas informações. De tarde nós vamos discutir uma cartilha. Cartilha não é para o povão, mas é para o militante que tem argumento. Lá, para quando ele for lá na porta da casa, quando ele for no ponto do ônibus, ele explicar por que o Lula está preso. E não também, atenção, nós petistas, não adianta nós dizer para o povo que ele está preso porque ele fez a Bolsa Família. Ele está preso por causa do projeto do capital de longo prazo. Ele está preso porque ele é o líder maior desse país, e eles não podem deixar um líder com o seu povo. E segunda coisa, nós temos que organizar nossa militância. Todo mundo da esquerda, e depois vocês vão ver os partidos que estão aqui, além dos que vão estar aqui, tem setores do PMDB, tem setores do PDT, tem setores do PSB que estão conosco na campanha e participam. Mas nós temos que dar uma organicidade a essa militância. Já muitos de nós tomaram iniciativa e construíram comitês locais, mas isso é insuficiente. Quem fica se autoelogiando, o meu partido tem tantos mil filiados, o meu tem tantos mil, o MST tem não sei quantos mil, não adianta mais fazer propaganda de eu me amo. Nós queremos saber quantos desses mil organizaram comitês para o Lula livre. E o terceiro campo de ação é o judiciário. E aqui o judiciário nós temos refletido. Não adianta só ir lá dizer nome feio para os ministros da STF. Vocês notem que quando eles vão ficando mais velhinhos, como eles têm medo de ir para o inferno, e que vão.
Eu já marquei um encontro no inferno com o indicado do MST que se chama o senhor Fachin. Lá no inferno, seu Fachin, nós vamos acertar as contas, já que aqui não tem jeito. Então, não adianta só eu aqui usar isso aí, chamar de nome feio para os ministros. Isso não resolve. Nós temos que fazer uma pressão contra o Poder Judiciário como um todo. Essa máquina de um estado de exceção que eles criaram. E bater no seu Moro. O Moro só está lá de ministro porque recebeu de presente em função do trabalho sujo, manipulador que ele fez prendendo o Lula. Bem, então, essa é a nossa missão: sociedade, militantes e pressionar o judiciário. Para isso, nós vamos ter que organizar, ampliar o que já existe de forma espontânea, que é os comitês locais. Como disse aqui o Camoto, que faz parte do comitê, reforço. Nós estamos com um problema. Nós temos um comitê nacional, cabeça de elefante grandão, e depois um monte de formiguinha lá embaixo nos comitês estaduais, nos comitês locais. São bons. O que nos falta é, aí no meio, nós temos que construir comitês estaduais para aglutinar as forças. E atenção, povo de esquerda, não vale fazer luta interna no comitê estadual. O comitê estadual tem que ser amplo. O comitê estadual tem que agregar todas as forças da sociedade, povo de igreja, povo negro, indígenas, movimento sindical, partidos, porque nós temos um desvio de DNA na esquerda. Aonde nós se metemos, nós queremos dirigir. Aqui já tem motorista, que é o Lula, agora é só passageiro. Nós temos que organizar nos estados Festival Lula Livre. E não me venham com a desculpa de que precisa de dinheiro. O maior festival que nós fizemos no Rio de Janeiro, e os companheiros estão aqui para aprovar, foi feito sem nenhum apoio de recurso externo e nem de ninguém. Por quê? Porque os artistas são solidários a essa tarefa. E na parte da tarde as companheiras do setor cultural vão nos trazer ideias de como nós temos que fazer festival. Vamos ficar esperando por quem? Toda hora tem que ter festival Lula Livre lá nos estados, e nas capitais, e nas grandes cidades, e assim por diante. Bem, então, companheiras e companheiros, nós temos uma longa jornada pela frente, mas eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar todos aqui proximamente com o nosso Lula livre. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Muito obrigado. Lula livre! Lula livre! Então agradecer o... A unidade popular vai avançar, vai avançar. A unidade popular vai avançar, vai avançar. A unidade popular vai avançar, vai avançar. A unidade popular. Então agradecer aqui a fala do companheiro João Pedro Stedley. E hoje, dia 16, hoje é Jornada Internacional de Solidariedade à Venezuela e contra o imperialismo. Então, para falar um pouco, passar aqui para a companheira Jessie, que ela vai falar um pouco sobre o dia 16, companheira. Companheiras e companheiras, hoje, desde que o dia iniciou, já está em curso uma série de manifestações e atividades no mundo inteiro em solidariedade à Venezuela, em defesa do